Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazer para vocês um desabafo sincero de uma mãe sobre a diferença entre as duas gestações. A gestação da Letícia que eu tive há 6 anos atrás e essa gestação que eu tô tendo agora do Henrique. Então, se você quiser saber o que eu tenho para falar sobre esse assunto, fique aí. Então, eu fiquei pensando muito, me veio muito na memória como está sendo reviver, poder gerar um filho, né? A gestação da Letícia aconteceu há 6 anos atrás, na época eu tinha 29 anos. Foi uma gestação muito desejada, muito querida. Para quem quer saber, eu já contei a história todinha aqui nos primeiros vídeos aqui do canal, só você correr lá para buscar. Eu queria falar um pouco do que eu tô sentindo, de como tá a minha mentalidade da Cris com 29 anos e da Cris agora com 35. Sabe, fazer um desabafo sincero mesmo de mãe. Quando eu engravidei da Letícia, foi aquela surpresa, aquela coisa de ser a mãe de primeira viagem, de ter aqueles cuidados. Muita coisa eu não sabia. Então, por exemplo, eu não procurei um acompanhamento nutricional de cara. Eu fui procurar, já tinha um tempinho que eu já estava grávida, né? Porque eu sentia muita fome, eu acordava de madrugada para comer. Então eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, eu acho que eu tenho que ajustar alguma coisa na minha alimentação. E foi assim que eu descobri, né, que eu caí de paraquedas nesse mundo aqui. Então, foi aquela gestação desejada, aquela coisa do primeiro bebê, de ter todo aquele cuidado do que pode comer, do que não pode, né? Enfim, tive todos os cuidados. Ela acabou nascendo com uma alergia alimentar severa, que depois a gente descobriu que era uma má formação no sistema digestivo dela. Então eu passei por momentos muito difíceis, porque por mais que eu procurei, por exemplo, eu procurei fazer um pilates para grávida, procurei me exercitar durante a minha gestação, né, a primeira gestação. E eu tive um grupo, uma rede de apoio, mas ainda assim, muitas coisas eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia nada sobre o puerpério, eu não sabia nada sobre alergia alimentar. Foram coisas que caíram de paraquedas, sabe, no meu mundo. Tinha muita gente que chegava pra mim que falava aquelas coisas clássicas. Olha, aproveita pra você dormir agora, que depois você não vai dormir mais. Então eu pensava assim, cara, eu vou fazer um estoque de sono, alguém me ensina a fazer isso. Eram coisas que eu realmente não entendia o porquê. Eu achava que era de um jeito. Lógico que eu fazia ideia que um recém-nascido não dormia a noite toda, mas eu não fazia ideia do quão punk era, que muitas vezes eles poderiam não dormir, que muitas vezes eles poderiam acordar de hora em hora, que a privação de sono, pra mim, é compatível com uma tortura. Então, assim, a minha primeira gestação da Letícia foi um momento muito difícil, muito delicado, porque o puerpério, que é após quando o bebê nasce, já é muito solitário para a mulher. É só você e o seu bebê ali. A vida do seu marido continua, da sua mãe continua, a vida de todo mundo continua. A vida que mudou é a sua. Então, com essa questão da alergia alimentar da Letícia, eu tive que fazer uma dieta severa, porque a gente achava que era uma alergia alimentar, então eu só ia cortando os alimentos e eu acabei emagrecendo 23 quilos no primeiro mês. Então, assim, eu realmente me dediquei, me joguei ali de corpo e alma, de fazer tudo que eu poderia, tudo que tivesse ao meu alcance para o bem-estar dela, e eu acabava me anulando com isso. Com isso eu tive uma depressão, eu não queria sair de casa, porque quando eu saía de casa eu só via tudo aquilo que eu não poderia comer. Então uma simples volta no quarteirão da sua casa, ou uma ida a uma padaria, a um supermercado, já me causava uma dor muito grande, porque eu via muita coisa, eu só pensava no que eu não poderia fazer. Por mais que você tenha uma rede de apoio, por mais que você tenha uma funcionária ou uma mãe te ajudando, ainda assim a maternidade é muito você ali com o seu bebê. Quando aconteceu essa segunda gestação, que se você também não viu, tem um vídeo eu contando como foi que aconteceu tudo isso, que eu tava na fila da fertilização e de repente me descobri grávida de maneira natural, tem aqui no canal também, eu falando um vídeo só sobre isso. Hoje, com 35 anos, a minha mentalidade já é outra. Eu já penso diferente, eu acho que eu já tenho uma consciência corporal diferente também, porque, por exemplo, na gestação da Letícia, claro que cada gestação é única, ela é diferente. Primeiro foi uma menina, agora é um menino. Mas eu sinto muitas diferenças, principalmente na questão da consciência corporal. Com a Letícia eu passava mal todos os dias, desde quando eu fiz 4 meses. Todo mundo fala, se você não passou mal até os 4 meses, você não vai passar mais. Então quando eu passei pelo começo sem enjoo, sem esses problemas, eu falei, nossa, tá sendo tudo ótimo, tá sendo tranquilo. Do 4º mês até o dia que ela nasceu, eu vomitei todos os dias. Só que hoje em dia eu vejo que me faltava uma consciência corporal. Porque, por exemplo, hoje em dia, com os meus 35 anos, com a bagagem que eu tenho, com o conhecimento que eu já tenho, eu já consigo ter isso.
Então eu porciono as minhas refeições, eu fraciono, eu como em menores quantidades. Eu não como líquido junto da refeição, porque eu passava muita vergonha. Quantas vezes eu já cheguei em restaurante com meu marido, de comer e vomitar no meio do restaurante, na entrada do restaurante, ou na saída do restaurante, ou no banheiro do restaurante. Então, assim, eram situações que, graças a Deus, nessa gestação eu não estou vivenciando. Já cheguei na metade da gestação, não precisei vivenciar nada disso até agora. Por quê? Por causa dessa consciência corporal. E, querendo ou não também, eu penso em outros aspectos do tipo, foi muito louco o que eu fiz, essa dieta severa. A gente tirou 7 grupos alimentares, então eu não podia comer quase nada. Chegou uma época que eu comia arroz, frango e alface, era a única coisa que eu podia comer, e água. Então, assim, hoje em dia, eu já penso que pela minha sanidade mental e para eu manter uma harmonia na minha casa, uma convivência, um aspecto feliz mesmo, eu não estou disposta a fazer, por exemplo, uma dieta restrita dessa. Então, assim, às vezes é difícil você expor isso, porque infelizmente as pessoas julgam muito. Falam, nossa, mas você não vai amamentar o seu filho? Nossa, você não é capaz de fazer isso pelo seu filho? Não é porque tem muito mais coisa envolvida. Eu já tenho outra vida, outra cabeça. Então eu acho que as mulheres precisam muito mais disso, de empatia ao invés de julgamento. Eu acredito que a maturidade te traz algumas outras coisas, você já sabe como lidar melhor, por exemplo. Eu nunca tinha pegado um recém-nascido no colo até minha filha nascer. Então eu tinha esse medo, eu tinha esse receio. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir cuidar da minha filha como ela merece? Será que ela vai só sobreviver? Então, nessa segunda gestação, você já está muito mais confiante, porque você já sabe o que pode acontecer, você já sabe o que te espera. Então, eu vou para essa segunda gestação já preparada, sabendo que eu posso ter um bebê telecena que acorda de hora em hora para mamar, sabendo, inclusive, das decisões que eu vou tomar dependendo do tipo de situação que eu tenha. Então eu acredito que eu estou muito mais confiante nessa segunda gestação. Acho que essa questão do julgamento sempre vai ter, mas sinceramente eu não tô ligando para isso. Eu acho que cada um fica com a sua opinião, principalmente quando ela não é solicitada, né? Acho que isso é importante também. Então eu acho assim que a maturidade, o segundo filho, te traz uma leveza, você já tem uma confiança, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Às vezes a gente até fala assim, nossa, passa que você nem vê. Tipo assim, o segundo filho, a gente não tem mais aquela ansiedade. Isso não tem nada a ver com o amor, com o sentimento que a gente sente pelo filho, nada a ver. Simplesmente eu acho que essa confiança é que traz isso para a mulher. Então você, mulher que está no seu primeiro filho ou no seu segundo, que gostou desse vídeo, que se identificou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para receber todo o conteúdo semanal que eu solto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.